Bom dia. Vocês viram como a casa ficou linda? Sim. A gente mudou toda a casa, né? A gente teve um trabalho assim bem grande para deixar a casa bonita para a espiritualidade para vocês, tá bom? Então, eu vou pedir uma sustentação espiritual para a nossa lição de hoje, encarecidamente para a espiritualidade me ajudar a passar a lição. E rogando, né, essa espiritualidade que possa amparar todos que estão aqui durante todo esse período que nós vamos iniciar. Sempre que termino o ano, eu faço a última palestra. E sempre quando começa o ano seguinte, é o que começo também. E os anos anteriores, o título era assim, Feliz Ano Novo de novo, reflexões do Ano Novo. E esse ano eu escolhi um tema que aparentemente é diferente, né? Maria escolheu a melhor parte. Mas conforme a gente for estudando a lição, nós vamos ver que tem tudo a ver com o Ano Novo, né? Porque assim, quem mora num mundo que nem esse, porque não existe só a Terra de mundo de provas e expiações. Existem outros mundos no universo igual ao nosso. E quem mora no mundo de provas precisa do tempo fatiado. Porque a impressão que a gente tem de um ano para o outro é que tudo vai mudar, né? Então, toda segunda-feira é como se fosse um novo ciclo, todo mês que começa, né? Então, esse tempo fatiado nos ajuda bastante a ter esperança e tentar fazer uma coisa melhor para a nossa vida. E a lição de hoje, né, ela vai exatamente trazer para nós uma nova reflexão para o ano que se inicia. Essa lição, Maria escolheu a melhor parte, está no Evangelho de Lucas, na Bíblia, né, no Novo Testamento, no capítulo 10. Então, de 15 dias para cá, a gente só pensou no Natal e no Ano Novo, né? A maioria das pessoas acabou se envolvendo com o Natal, com as festas de Natal, com as compras de Natal, né? E é como se o tempo tivesse parado e a gente deixou os problemas para depois, né? Só que amanhã é a primeira praticamente semana, né? Amanhã é dia 6 de janeiro. É como se para nós os problemas começassem a partir de amanhã. Até agora a gente acabou se envolvendo com o tempo que nós estamos vivendo, né? Com as esperanças, com família, a maioria. E a partir de amanhã, né, as coisas e preocupações acabam voltando para a gente. Tem pessoas viajando ainda, tem pessoas que viajaram, tem pessoas, né, curtindo ainda o mês de janeiro. Mas assim, quem tem carro tem que pensar que tem que pagar IPVA, certo, Sidney? Quem tem seguro, quem tem casa vai ter que pagar IPTU, né? Quem tem filho, neto, vai começar a pensar no material escolar, né? As dívidas que ficaram do Ano Novo, dos presentes, das viagens. Ou seja, a gente volta para a realidade. A gente tem que voltar para a realidade. Porque não tem como a gente fugir, né, do que a vida traz para nós. Então, essas preocupações acabam gerando, quando a gente volta para a realidade, bastante ansiedade no ser humano. É o que os espíritos falam. E eles falam que viver esse mundo que nós estamos vivendo num final de ciclo, porque nós estamos terminando o ciclo de provas e expiações, ainda é mais difícil ainda para nós. Porque tem muita gente que não está preocupado com isso. É como se isso não estivesse acontecendo, fosse uma ficção de filme, né? Quando a gente fala, olha, quem está desencarnando está indo para o mundo inferior, olha, quem não entrar, né, numa vibração boa não vai continuar no planeta, à medida que vai desencarnando, vai saindo do planeta. Tem muita gente que não está acreditando nisso, né? Mas nós que convivemos com a espiritualidade, nós que estudamos, temos obrigação de avisar vocês e todo mundo, né, que isso está realmente acontecendo. E será que a gente já parou para pensar, né, que a vida não é só festa, que a vida não é só viagem, não é só comemoração? Será que a gente já parou, né, para pensar
que a gente precisa da ajuda de Deus, precisa da ajuda de Jesus para esse ciclo que se inicia, porque se a espiritualidade não nos ajudar, nós vamos ter uma dificuldade muito maior para seguir. E essa passagem evangélica que eu vou trazer agora para vocês, como eu disse aí no Evangelho de Lucas, vai fazer a gente pensar nisso. Aí, primeiro, nós vamos conhecer o contexto histórico, onde essa história aconteceu, uma história, né? E a gente vai conhecer a cidade de Betânia, que é o lugar onde se passou a história de Maria, que deu o título para a nossa palestra, né? E Lucas, no Evangelho, ele fala que essa cidade não era uma cidade, era uma aldeia, né, chamada Betânia. E que nessa aldeia morava um amigo de Jesus, de nome Lázaro. Esse Lázaro é o mesmo Lázaro que ressuscitou. A gente não vai falar disso, embora a gente saiba que ele não estava definitivamente morto. Jesus apenas deu uma energia vital para ele, ele retornou. Mas é dessa família que a gente vai falar, a família de Lázaro. E Lázaro, como era amigo de Jesus, ele sempre passava na cidade de Betânia, porque ele corria as cidades da Judéia, e aí ele, quando passava, né, parava sempre na casa para conversar, né, tomar uma água. E ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E uma época, Lázaro enfermou, né, ficou doente, e as irmãs tinham tanta amizade com Jesus, imagina que delícia, né, ter amizade com Jesus, que Marta acabou mandando um mensageiro, porque na época não tinha WhatsApp, e-mail, nem correio, era um portador, e o portador vai até Jesus avisar que Lázaro estava doente e pedir socorro para Jesus, né? E Jesus estava em Jerusalém, nas pregações dele, não estava perto de Betânia. E Betânia, ela dista 3 quilômetros da cidade, ou da aldeia de Betânia, né? E Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, que está enfermo, mas está melhor, graças a Deus, ele fala da beleza da cidade de Betânia. Ele fala que Betânia era uma cidade onde as casas eram todas brancas, todas cheias de flores, né? E todas as casas tinham flores no alpendre, na varanda. Então, ele fala que Jesus se sentia bem de viver naquela vibração da natureza. Então, as irmãs Marta e Maria, elas eram muito unidas. Elas não tinham pais vivos. E a tradição do povo judeu é assim: quando os pais falecem, quem é o mais velho dos irmãos é o dono da casa, passa a ser o dono da casa. E Marta era a mais velha, né? Depois vinha Lázaro, depois vinha Maria. E as 2 irmãs eram muito próximas, né? A família se constituía das 2. E elas tinham temperamentos diferentes, né? Entendimento espiritual diferentes. Eu vou falar um pouquinho da Marta, tá bom? Para vocês. E ela era chamada de senhora, porque ela era mais velha, né? E ela é mencionada nos evangelhos, na Bíblia, ela é mencionada sempre antes, nunca Maria e Marta, Marta e Maria, porque era uma tradição, né, por ela ser a mais velha. E, como eu disse, ela era dona da casa. E ela era tão próxima de Jesus, Marta, que quando Jesus apareceu na casa dela e Lázaro já estava enterrado, sepultado, depois Jesus trouxe ele à vida, já fazia 4 dias. Ela olha para Jesus e fala assim: poxa, eu mandei um portador, se você tivesse vindo, ele não teria morrido. Olha a amizade que ela tinha com Jesus, né? E aí ele vai até o túmulo e Lázaro retorna. E a gente vai conhecer a Maria, que foi o motivo da nossa palestra. E a mais nova, a Maria, ela é descrita como sendo uma mulher dedicada ao ministério de Jesus. Uma pessoa que tinha adoração por Jesus, mas pelos ensinamentos que ele fazia. E ela, toda vez que Jesus chegava na casa dela, ele sentava numa pedra e ela ajoelhava aos pés dele e ficava ouvindo ele falar, né? O que interessava para ela era a lição que Jesus trazia.
E a gente vai entrar, né, no tema central da palestra. Por que Maria escolheu a melhor parte, que é o título da palestra? E aí o Evangelho fala assim: ao prosseguirem a jornada, Jesus e os discípulos, Jesus, entrou na certa aldeia, né, que é Betânia, e uma mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. E Marta distraía-se em torno de muito serviço, colocando-se perto dele e disse... Então, vamos contextualizar. Jesus chega na casa e Marta, que era a dona da casa, ela fica assim, ansiosa, correndo. Era de manhã, né? Lá no texto está contando isso. E ela queria deixar a casa em ordem, aí ela queria pegar água para Jesus, lá era um calor terrível, ela queria pegar um pão, ela queria servir Jesus, ela queria que tudo tivesse bonito, e ela fica naquela ansiedade, né? Para servir Jesus. E a irmã, sentadinha nos pés de Jesus, escutando a conversa. Ela olha para Jesus e fala assim, ó, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Né? Tipo assim, Jesus, eu estou aqui trabalhando para te servir, estou fazendo o melhor que eu posso, correndo para lá e para cá, e a minha irmã sentada fazendo nada, por que você não pede para ela me ajudar? É mais ou menos essa a ideia. Né? Ele falou assim para ela, Marta, inquieta-te e agita-te, e a respeito de muitas coisas, você se inquieta e se agita por muita coisa, porém só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. A resposta que a Marta esperava era que Jesus falasse, Maria, vai ajudar sua irmã. E ele disse que não, que ela tinha escolhido a melhor parte. Então, eu queria que todo mundo que estivesse aqui hoje fizesse uma reflexão bem rápida no pensamento, porque tem a ver com a lição. Como você se sente? Como Marta, que vive naquela euforia, naquela correria, e o trabalho, e a ansiedade, ou como Maria, que prefere sentar e ouvir as lições do Evangelho? Como cada um se sente? Tem gente que está rindo, olhando para mim. Eu quero que cada um pense, você é mais Marta ou mais Maria? Você, Priscila? Marta. Rubens? Marta. Né? E assim por diante. Você, Betinha? Marta. Jaqueline? Marta. Né? Então, a maioria se sente como Marta. Marta, nos dias de hoje, né? Bem assim, ó, como está na imagem, lá atrás não dá para ver, mas ela está limpando casa, passando roupa, indo trabalhar, andando de bicicleta, que seria a nossa famosa academia. E Maria. Mas sabe que quando eu fiz a lição, eu fiquei pensando em vocês. Eu acho que vocês todos são Marta, mas tem um pouquinho de Maria, senão vocês não estariam aqui hoje. Verdade? Verdade. Senão não estariam aqui, né? Então, vamos para o aprendizado, né? Não que Jesus repreendesse ela por ela estar cuidando dele, da casa, da comida, de receber. Não era essa a ideia, né? O trabalho é uma coisa necessária. A gente não conseguiria viver nesse mundo, né, sem um trabalho. Ele não repreendeu ela, né? Mas ele estava destacando o estado mental de Marta. Ele estava ali falando coisas maravilhosas sobre o Evangelho e ela não estava prestando atenção nenhuma. Ela estava correndo para lá e para cá, para lá e para cá. E ele está se referindo a nós hoje como pessoas que levantam, saem da cama correndo e faz tudo correndo e não para. Nenhum minuto, às vezes, do dia, não estou falando que sejam todos, estou falando que os espíritos generalizam a humanidade assim. E a espiritualidade fica para uma missa de domingo, uma palestra de domingo, um culto evangélico de sábado, e não faz parte do dia a dia. É essa a lição, né? E os espíritos falam assim, ó, quando perdemos a conexão com a espiritualidade e gastamos todo o nosso tempo com os afazeres de cada hora,
sem contar o tempo gasto com as redes sociais. Alguém já fez a continha de quanto tempo o celular rouba da gente por dia? O tempo já está mais curto. Os espíritos falam que existe uma aceleração do tempo, né? E fora a aceleração do tempo, eu li uma vez um espírito que passou uma mensagem, um mentor, que ele falava assim: do tempo de 100 anos atrás, nós temos 4 horas a menos no relógio cósmico da Terra. Além disso, 4 horas a menos, a gente gasta mais umas 3, pelo menos, a maioria das pessoas com rede social, com celular, com WhatsApp. Por isso que a gente não consegue fazer o que o dia espera da gente. A gente não dá conta de fazer, né? Ele fala que assim, algumas pessoas fazem isso porque precisam se sustentar e precisam, às vezes, ter mais de um emprego, precisam fazer coisas, né, a mais. Mas fala que muita gente também aproveita para ocupar o dia com várias coisas porque não quer parar e pensar naquilo que carrega no coração, né? Quantas pessoas no Natal... nem todas as famílias estavam todos juntos, né? Porque tem gente que não fala com fulano, não fala com ciclano, está de mal com esse, está de mal com aquele. Tem gente que ficou chorando porque perdeu um ente querido. Tem gente, né, que no Natal acha a vida muito triste, não quer comemorar. Então, tem pessoas que acabam arrumando atividade o dia todo para não se preocupar consigo mesmo, não parar e pensar em si, né? Porque eu carrego essa mágoa, porque eu não perdoei fulano, o que Jesus espera de mim, o que é a vida na Terra, por que eu só trabalho e corro e trabalho. E aí ele fala a lição que a gente às vezes até arruma coisas a mais para fazer, para não parar e pensar na gente, pensar naquilo que a gente carrega de ruim, porque todos nós sabemos que carregamos, né? Muitas mágoas. Entregues ao trabalho desenfreado, corremos riscos de nos perder, de adoecer moral e fisicamente. É verdade. A palavra estresse é tão comum, né? Depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, é muito comum hoje, né? Doenças que não existiam. Mas é porque a gente vai fazendo as coisas que estão pela frente, naquela correria, naquela ansiedade, né? Sem parar e conversar assim com Deus. Poxa, eu acho que eu estou com depressão. Poxa, eu acho que estou tendo crise de ansiedade. Eu não dou conta de tudo que eu tenho para fazer. Por que será? Né? Então, a gente se preocupa com as coisas do mundo, não tem um tempo para a espiritualidade e, às vezes, não tem tempo para a gente mesmo. Né? E os Espíritos falam que os homens do nosso século, eles vivem aflitos e cansados, né, com tantas preocupações, mas falam também que poucas vezes são coisas necessárias, né? Existem tem gente, não é crítica, é o que eu aprendi estudando a lição. Tem gente que fica 3 horas por dia na TV, mais 3 horas, 2 horas no celular, mais 1 hora na academia, mais 2 horas no transporte, e onde entra Deus e você se cuidar nisso, né? Tem gente que não vai no posto de saúde porque não tem tempo, porque perde a consulta, e a saúde vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, né? Então, os Espíritos falam que as inúmeras necessidades fazem o flagelo da maioria dos homens, né? Nós precisamos, né? A maioria das pessoas hoje tem a palavra seguidores, todo mundo sabe o que é, né? Existe gente que segue pessoas. E existem muitas pessoas que se colocam, né, na rede social que fazem determinada situação, né? Por exemplo, fofoca de artista, um exemplo. Então, aquele sujeito tem um monte de gente que segue ele, né? Pessoas que fazem críticas políticas, e aí tem aqueles seguidores. Moda, cabelo, academia, corpo perfeito. Então, se você perde tempo seguindo pessoas, né, que nem sempre trazem para você alguma coisa de útil. Fofoca de artista, o que traz para a nossa casa? Para a nossa vida, para a nossa mente, né? Então, esse tempo corrido, a gente precisa separar o que realmente importa para a nossa vida
e aquilo que não tem tanta importância para a nossa vida. Ao invés disso, a gente pode ler um bom livro, buscar uma autoajuda, né? Fazer um trabalho social, que é tão importante para nós. E aí, voltando para a passagem evangélica, Marta, ela se desculpa perante Jesus, me desculpa, eu estou acostumada, né? Ela fala que são velhos hábitos que ela adquiriu de ficar cuidando só da casa, das pessoas que chegam na casa, né? E Jesus fala para ela assim: para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas e renovado, se renovar, né, e entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Ele fala para ela e diz assim: que Maria escolheu a boa parte. Por quê? Aquelas lições que ela está aprendendo ali, que Jesus está falando para ela, elas vão servir para essa vida, para a vida seguinte no plano espiritual, para outra vida que virá, para outra parte espiritual e assim por diante. Por isso que ele fala, ela escolheu a melhor parte, que nunca lhe será tirada. Porque quando a gente desencarnar aqui na Terra, tudo será tirado de nós. A família, os amores, o dinheiro, a casa, o corpo. Tudo será tirado. Então, Marta, tudo que ela está, aquela correria, aquela loucura dela, vai ficar tudo aqui na Terra. E Maria, quando entrar no mundo espiritual, além dela aqui na Terra estar vivendo uma situação onde ela é agradável a Jesus e aos bons espíritos e é ajudada, né? Quando ela entrar no mundo espiritual, ela ganha um tesouro, porque ela vai saber perfeitamente, né, como agir como discípula de Jesus, né? E ele fala assim: ao agirmos no mundo material, né, nós esquecemos que nós somos espíritos. Todo dia a gente devia levantar e falar assim: eu sou um espírito, eu estou na Terra passando só um tempo. É tudo muito provisório. Minha casa é provisória, meu emprego é provisório, minha família é provisória, meu amor é provisório. Eu vou entrar no mundo espiritual. O que eu vou levar para lá? Que mala que eu vou fazer? E agir como espírito. Agir como espírito, não agir como um corpo de carne, que tem pessoas que não sabem nem o que estão fazendo aqui na Terra, né? Eles acham que nascer, crescer, né, casar, procriar, ficar doente, morrer, é a vida. Mas a vida não é só isso, né? E o que Jesus quis dizer é assim, que nós não temos que ser nem como Marta, totalmente, e nem como Maria também, totalmente. Entenderam? Porque assim, a gente precisa ser uma mistura de Marta e de Maria. A parte do trabalho, dos afazeres, das coisas da vida, nós temos que fazer. Não é para não fazer. E nem viver o dia inteiro em oração. Viver o dia inteiro, por exemplo, tem pessoas que vivem num convento, só em oração, vivem isoladas, né, só rezando, né? Então, nós temos que ser os dois. Nós temos que ser Marta, que cuida da vida, para a gente não ser peso para ninguém, mas temos que ser Maria todos os dias um pouquinho de Maria, né? Então, sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, que é Jesus, é muito difícil você ter uma vida tranquila. Porque quando você tem uma ligação espiritual, eles te ajudam a resolver tudo. Eles te ajudam a resolver tudo. Te ajudam a resolver tudo, né? Então, como eu falei, nós temos que ser Marta e Maria juntas, né? Não isoladas. O trabalho em sintonia com vontade de Deus, de coração enobrecido e sem excessos, né? Com pausas para descansar também. Tem gente que dorme com o celular ligado, você olha 3 horas da manhã, ele está online. Não é que ele está online, às vezes ele está cochilando, mas ele dormiu com o celular online e ele continua online durante a noite. Ele não consegue nem ter uma boa noite de sono, porque às vezes o celular recebe, através de ondas na internet, notícias do mundo inteiro, de chacina, né, de violência, de guerra. Então,
nós precisamos ter o repouso, esquecer o celular, esquecer a televisão, para ter uma noite de repouso, fazer uma oração antes de dormir. Nunca deitar sem fazer uma oração para não ter pesadelo, para não ir para lugares ruins durante a noite, né? E, normalmente, a gente tem que fazer a oração de pé ou sentado na cama. Se você deitar, o Pai Nosso não chega nem até o nosso. Porque alguém te apaga, certeza. Alguém te apaga. Não é que você... Às vezes você está cansado, né? Eu demoro mais ou menos 3 minutos quando eu deito para dormir, né? Mas, assim, na maioria das vezes, quando a pessoa não tem conexão, alguém te apaga, né? Então, não é apenas o trabalho e a ação sem a prece, e nem a prece sem o trabalho. É as duas coisas, né? E ele fala que a tempestade da hora que nós estamos vivendo é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Mesmo que você diminua 15 minutos do seu dia a dia para fazer a conexão espiritual, é o seu futuro que você está garantindo, é o seu futuro. É não correr o risco de entrar no mundo espiritual e sair da Terra, né? E buscar o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Porque, assim, quando você tem essa conexão, a espiritualidade vai te falar no pensamento, faz isso, não faz isso, está errado, está certo, vai por aqui. E eles encontram 1000 maneiras, né, de nos ajudar. Então, quem procura a boa parte e nela se detém, que é a parte, né, da espiritualidade, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será tirado. Quando a gente vai fazer uma viagem, todo mundo está viajando, um monte de gente viajou, e aí você faz uma mala para viajar. Não existe ninguém que viaja sem fazer uma mala. Se você vai para o litoral, você leva roupa de calor, se você vai para um lugar frio, você leva roupa de frio e tudo mais. E a gente tem uma viagem marcada, com passagem comprada, só de ida, para o mundo espiritual. E assim, vou perguntar de novo, não precisa falar, é só pensar. Quem está com a mala pronta? Quem acha que está com a mala pronta, se a vida te chamar hoje para voltar para a espiritualidade? Essa boa parte que Jesus se refere com Maria, é exatamente fazer ter essa mala para viajar assim que a gente for chamado, porque a passagem está comprada. A gente só não foi no guichê marcar o horário e o dia, mas os espíritos sabem quando é, né? Então, nós precisamos ter equilíbrio aqui na Terra, né? E para ter equilíbrio, a gente precisa ter paciência, persistência e resiliência, que é passar rápido pelos problemas, né? E não cair numa depressão, num pensamento suicida ou coisa do tipo. E aí a gente cai nessa frase de Jesus, que está no sermão mais importante da história, que é o Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, né? Então, quando Jesus falou isso, vamos entender. Ele disse assim, quando você busca o reino de Deus primeiro, a ligação espiritual, as preces, o trabalho voluntário, ajudar as pessoas, eliminar os defeitos, os vícios, quando você procura esse lado, tudo o que você precisa, inclusive da vida material, emprego, dinheiro, família, amor, acontece como num passe de mágica. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais vos será dado pela espiritualidade. O problema é que as pessoas não querem ter uma ligação espiritual, mas querem que Deus satisfaça suas vontades. Os bens e os prazeres do mundo são realidades no momento, que se tornarão pesadelos no futuro, se a gente viver só como Marta, preocupada só com hoje. Então, o que é buscar o reino de Deus? Conhecer e aceitar o Evangelho e praticar, né? Não deixar empoeirado lá num canto. Praticar o Evangelho com palavras e atitudes boas, né? Com atitudes boas. Então, pensar para falar, pensar para responder, evitar ter atrito com as pessoas, né? Toda vez que aparece uma oportunidade de fazer o bem, fazer o bem.
procurar uma casa religiosa onde você possa se encontrar com a espiritualidade, qualquer uma, porque Deus está em todas, né? E assim, todos os dias a gente tem um monte de oportunidade de fazer o bem, né? Você está na sua cama, deitado para acordar, e você escuta um barulho de um resgate, uma ambulância. Ali mesmo você pode parar e fazer uma oração para aquela pessoa que está no resgate, que você não sabe quem é, mas não importa, né? É seu irmão. Se reformar, saber alistar todos os vícios, todos os defeitos e lutar contra eles. Não viver somente para si, né? As pessoas que vivem somente para si, né, aquelas pessoas que... Tem gente que é assim, eu não vou fazer crítica, eu só vou contar. Dona Neuza, eu prefiro não viver com o ser humano, porque o ser humano é muito ingrato. Eu tenho os meus pets. Concordo que os pets são maravilhosos, mas você não pode fazer isso, achar que todo ser humano não presta, e só os pets é que são bons. Eles são bons porque eles não sabem responder, porque se eles soubessem, eles iam xingar também, né? Você demorou com a minha água, a ração está velha, eu não gostei de dormir no chão, eu quero dormir na sua cama. Ou não? Eles são ótimos porque eles não falam. Tudo que você faz, eles aceitam, né? Então, enquanto você não aprender a viver com o ser humano, você vai continuar indo para um planeta inferior, né? Aceitar as pessoas como elas são, não fazer tudo para mudar a pessoa quando ela não quer mudar. E se condoer, ter pena de quem sofre, mas não é assim, ai, coitado, ele sofre, que pena. É assim, nossa, ele está sofrendo, vou tentar ajudar. É outra conotação. Perdoar sempre e evitar o julgamento, né? Porque nós somos juízes de toga, chapeuzinho, tudo bonitinho, martelinho, né? Julgamos o dia inteiro e martelada. Viver no mundo sem ser do mundo. Essa é a regra para ser feliz, né? Daqui para frente esse ano. Viver no mundo como todo mundo, fazendo as coisas que todo mundo faz, assim, sem ser aquelas coisas erradas, né? Você sai, levanta, faz as suas coisas, todo mundo acha que isso é normal. Normal é não pensar em Deus, normal é não ter ligação espiritual, normal é não trabalhar no bem, né? Normal é viver só as coisas da matéria, se preocupar só com o corpo, né? Tem gente que entra em depressão porque engordou 400 gramas. Tem gente que pensa só nisso, né? Então, é viver no mundo, fazer as coisas no mundo, mas não está conectado nem com as coisas ruins do mundo e nem viver uma vida só material. Porque, lembrando, nós somos espíritos e temos uma passagem comprada para ir embora, só falta... Está paga já, ninguém precisa se preocupar com isso, né? E aí, encerrando, vou falar de novo para vocês que vêm aqui na casa, né, que confiam na casa. Não é brincadeira essa história da transição, não é brincadeira. Existem milhares de pessoas que já estão saindo da Terra, indo, né, para o mundo inferior. Para quem não sabe, nunca ouviu falar, né, o que os espíritos falam que é um planeta inferior ao nosso, que lá os homens ainda são homens de caverna, e que vai ser muito bom para as pessoas irem para lá, as que não vão ficar na vibração boa da Terra, porque quem for para lá vai ensinar eles a fazer fogo, vai ensinar eles a fazer comércio, como fizeram com a gente quando vieram, né, os exilados de Capela para a Terra. Vão ensinar eles a ter civilização. Então, além de você estar resgatando suas contas, que não foram boas, você vai estar fazendo o progresso daquele planeta, como fizeram com o nosso. Então, é importante, não é uma punição, não é uma punição. Só que você não está na vibração espiritual boa, você vai lá ensinar eles a progredirem, né? O que é útil para você e faz você evoluir. Encerrando, né, nosso planeta, não sei se aí atrás vocês conseguem ver a tela, mas aqui é uma rede de luz, né? É a representação de uma rede de luz envolvendo o planeta. E é assim que a gente precisa lembrar do planeta nas nossas preces, né? Porque aqui moram todos os nossos irmãos. Todas as pessoas que vivem aqui são nossas irmãs. Um dia, nós vamos entender. Jesus fez assim, Jesus é nosso irmão também, nosso irmão maior, né? Porque ele é filho de Deus tanto quanto nós.
E quando ele veio para a Terra e se sujeitou a passar tudo o que ele passou, ser torturado, ser morto, numa morte pior que tinha na época, né? Ele veio assim, são meus irmãos, e eu quero que eles evoluam. Então, eu vou fazer essa tarefa. Podia mandar alguém, mas veio pessoalmente, para trazer o Evangelho, que é o Evangelho que vai iluminar, né? Os Espíritos falam que no mundo de regeneração, que entrará definitivamente, porque já está passando a transição, mas entrará definitivamente em 2057, é o que eles dizem, e todos os lares farão o Evangelho no lar. Todas as pessoas se reunirão num determinado horário do dia para orar junto, o planeta, né? Então, é esse planeta cheio de luz que nós temos que ajudar a criar, né? E pararmos, né, de viver somente para a matéria, porque nossa passagem de volta está comprada. E quanto antes a gente começar esse caminho, é melhor para nós. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês nesse começo de ano, né? Com a esperança de que seja um ano diferente, no sentido, né? Porque não vai cair nada do céu. Tem gente que fala assim, ai, ano novo, parabéns, né? Ai, esse ano vai dar tudo certo, eu vou comprar minha casa, eu vou arrumar um namorado, eu vou me casar com alguém espírita, rico e bonito, e não sei o quê. Mas não cai nada do céu, né? Não cai do céu. Falar em cara metade, semana que vem a gente tem uma palestra que chama Em Busca da Cara Metade. Quem está interessado, pode vir assistir a palestra. Gente, obrigada. Desculpa as brincadeiras. Obrigada.